Senhor, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor para ouvir a sua voz. E nesse momento, Pai, pedimos a graça e a misericórdia que é derramada, Senhor Deus, abundantemente na vida do seu povo, para que possamos ouvir a tua voz, ó Senhor, que a tua palavra seja exposta e o nosso coração consolado por meio dela, que sejamos instruídos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, vá além, Senhor Deus, das palavras do pregador, e que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, aplique essa palavra ao coração de cada um aqui, e que possamos sair daqui, Senhor Deus, edificados, Senhor Deus, fortificados e vivificados para a vida eterna. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos, Salmo 73, e hoje com certeza pretendemos terminar, encerrar a exposição desse salmo, nessa que é a terceira, dando continuidade à exposição do Salmo 73. Eu gostaria de fazer essa leitura, e na semana retrasada, na última exposição, nós paramos no verso 20. Eu quero fazer essa leitura geral e aí partimos para uma pequena introdução, relembrando algumas coisas e aí damos continuidade. Diz assim a palavra do Senhor: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, seu corpo é sadio e nédio, não partilham da canseira dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus exalam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em eu só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro que eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Nós vimos de maneira geral que o salmista aqui, como diz ali o próprio texto sagrado, ele estava invejando a condição dos ímpios. E esse salmo é produzido quando ele atenta para a sua condição e percebe a tolice, a loucura em que ele se encontrava, em olhar para os ímpios e desejar a mesma sorte que eles. Na última exposição nós paramos no verso 20,
Esse verso faz parte de uma virada de entendimento que o poeta apresenta logo após de cair em si no verso 17. E nós vamos perceber, como eu falei anteriormente, que esse salmo ele é dividido em partes. Então a primeira parte dele, que vai do verso 1 ao verso 3, é a queixa do salmista diante de Deus. Do verso 4 ao verso 12, ele traça aí o caráter dos ímpios. A terceira parte, do verso 13 ao verso 20, o verso que nós nos encontramos, é a resposta pessoal do profeta, é a virada no seu entendimento, a partir do verso 27. E a partir daí nós temos do verso 21 e 22, uma confissão sincera da sua parte, e ao final de tudo isso, verso 23 até o verso 28, uma afirmação de fé. Eu entendo, e a Escritura vai nos mostrar, que a aparente situação desses homens que o salmista invejava representava um estado de torpor e alienação completa de Deus. Os versos 18 e 19 vão nos mostrar que a mão divina colocou esses homens em circunstâncias de prosperidade e eminência, não com a intenção de abençoá-los, mas com o contrário. E diz assim: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. A ideia é que eles estão sendo preparados para a sua própria destruição. Esses lugares, que são lugares aparentemente de bem-estar, e aqui o salmista ele está fora de si, porque ele olha a condição dos ímpios e vê que alguns deles, mas parece aqui que a visão dele é meio turva, né? Que todos eles vivem essa exaltação, esse bem-estar, e nós percebemos que o homem não pode viver bem consigo mesmo quando está em pecado. Mas o que o texto da Escritura vai nos dizer que são lugares escorregadios. Os homens que estão nessa condição, eles não conseguem perceber o perigo que correm e desprezam completamente a Deus. E aí nós vamos perceber que o cultivo espiritual do coração e da vida se faz necessário nesse mundo, o que esses homens desprezam, para que a vinda súbita do Senhor não encontre alguém despreparado. É isso que nós vemos as advertências ali dos evangelhos, como Marcos capítulo 13, 35 e 36, diz assim: vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Mas esses homens são deixados em estado de letargia espiritual, e o senso de bem-estar que eles têm é algo que os leva à sua própria destruição. Por isso agora no verso 20, o salmista vai se referir a Deus como se estivesse dormindo, como alguém que subitamente desperta e agora executa o seu juízo. E aí no verso 20 ele diz assim: como ao sonho, quando se acorda, assim o Senhor ao despertares, desprezarás a imagem deles. É muito interessante nós percebermos que nos Salmos, a súbita intervenção de Deus em juízo é descrita como se ele despertasse do sono. Essa é a linguagem que ele usa aqui. E lá no Salmo 35, 23, ele diz assim: acorda e desperta para me fazer injustiças para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. O Salmo 59, verso 4 diz assim: sem culpa minha eles se apressam e investem, desperta, vem ao meu encontro e vê. E é muito interessante porque por mais que o salmista queira dar essa noção, que é uma noção muito comum do Salmo, de uma súbita intervenção divina, como se alguém estivesse dormindo e de repente acorda. Por outro lado, nós podemos perceber que por vezes pensamos que o Senhor não está vendo,
que o Senhor está distante da nossa realidade, porque aos nossos olhos Ele demora a trazer justiça. E aí eu me lembro lá de Lucas capítulo 18, verso 7, quando na parábola lá da viúva que insiste pedindo ao rei iníquo, um juiz iníquo que julgue a sua causa, e ele faz comparação da oração dos santos com aquela mulher. Se aquele homem que é iníquo, por causa da insistência daquela mulher, ouve e faz justiça, quanto mais o Senhor, como ele diz assim no verso 7 de Lucas 18, não fará Deus justiça ao justo que a Ele clama um dia e noite, embora pareça demorado. Para nós muitas vezes pode parecer demorado, que Deus não esteja exercendo o seu juízo, mas tudo Ele faz a seu tempo, porque Ele é paciente e é longânimo. E aí, dentro desse contexto, nós vamos perceber que os perversos devem a existência e prosperidade à paciência de Deus, a qual o salmista aqui está comparando com um sono. Mas da mesma forma que o sono desaparece, tão logo o homem acorde, assim no momento que o Senhor começar a exercer a justiça e chamar os homens à sua presença, essa pompa, essa prosperidade, esse falso sentimento de bem-estar dos transgressores orgulhosos irá se dissolver. Porque quando Deus despertar para julgar os que o desprezam, eles serão desprezados. Spurgeon faz uma oração ao Senhor da seguinte forma, ele diz assim: quem se importa com as riquezas da terra dos sonhos? Quem senão os tolos e os soberbos? Senhor, não nos entregue a tolice que deseja riquezas reais, mas ensina-nos sempre a sua sabedoria. Muitas vezes os nossos olhos estão no mundo, nas coisas desse mundo e não no Senhor. E por isso que a nossa realidade às vezes fica turva. Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, da nossa forma, mas nós não somos Senhor da história. Nós não somos Senhor sobre todas as coisas. Há um Deus que criou todo esse universo. Há um Deus que criou todas essas coisas, soberano, que tem os seus propósitos que nós desconhecemos, que são propósitos santos, até mesmo na destruição do ímpio. Às vezes parecemos desesperados com algumas situações, mas a demora do Senhor, ela na nossa vida serve como um estímulo para confiarmos e entregarmos tudo em suas mãos. Os versos 20 e 21 apresentam a confissão do pecado desse salmista, quando diz assim: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Quando o salmista faz um retrospecto da sua incompreensão, humildemente ele reconhece o medonho equívoco que ele cometeu. A sua atitude errônea constituía uma afronta a Deus, e ele quase cedera à incredulidade. Ele deixou de demonstrar conhecimento espiritual das atividades providenciais de Deus. Ele foi pior do que os próprios animais, e embora fosse um homem santo, ele agiu como se fosse um bruto, um tolo, a quem Deus aborrece. A sua loucura aqui, nesses versos, é comparada ao entendimento de feras que agem por instinto, sem consideração nem discernimento, como animais selvagens. E todas as vezes que deixamos de olhar esse mundo na ótica, na perspectiva da palavra de Deus, e mesmo que não estejamos entendendo as coisas, confiarmos e colocar o nosso coração no Senhor, somente por aquilo que Ele já nos revelou em Sua palavra, nós estamos agindo como irracionais, como brutos,
sem razão. E é muito interessante porque essa nossa dupla natureza sempre vai nos causar conflito. É um paradoxo que Paulo fala ali em Romanos capítulo 7. A carne nos alia aos animais e o Espírito nos alia ao Senhor. Por isso nós somos chamados a andar no Espírito e mortificar a nossa carne. O salmista aqui precisava mortificar a sua carne, o seu orgulho, a sua prepotência, o achar que Deus estava tomando caminhos errados ao administrar todas as coisas. E nós precisamos constantemente na vida mortificar os nossos desejos, muitas vezes abandonar determinados propósitos e sonhos, porque essas coisas não estão no plano do Senhor. Quando nós olhamos o mundo destituídos de uma visão bíblica correta, ou seja, esse mundo é um mundo de passagem, é um deserto em que nós estamos passando para alcançar a terra prometida. E tudo que nós fazemos aqui tem esse propósito. Tudo que nós desenvolvemos nesse mundo tem esse propósito de cada dia mais chegar mais próximo e mais rápido a esse reino celestial. Por isso nós precisamos olhar as coisas dessa vida não pela ótica do homem, não pela ótica circunstancial, não por aquilo que nós estamos vendo, mas olhar pelos olhos de Deus. E a Escritura nos mostra claramente situações semelhantes que vivemos hoje no passado e como Deus agiu, como Ele trabalhou o coração do seu povo, como Ele preparou cada um deles para entrarem no gozo eterno, que era representado por aquela terra prometida. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, verso 2, ele diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque quando a nossa mente, o nosso pensamento está no Senhor, nós conseguimos ver esse mundo como ele realmente é. E apesar de amar as coisas que existem no mundo, elas não se comparam com o nosso amor ao Senhor. Spurgeon, falando sobre esse texto, ele vai dizer que os mais sábios dos homens têm em si mesmo suficiente brutalidade e tolice para arruiná-los, não fosse a prevenção da graça de Deus. E aí, quando olhamos essa situação, nós entendemos porque Salomão profere as seguintes palavras em Eclesiastes capítulo 9, 2 e 3, quando ele vai dizer: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Perceba aqui que a visão de um homem, quando o homem tem a sua visão distorcida, ele não consegue perceber essa realidade. Ele não consegue perceber que todos nós estamos dentro de uma realidade, da mesma realidade, vamos passar por determinadas coisas, só que nós, como filhos de Deus, passamos por essas coisas e venciamos essas coisas para mortificar o nosso pecado, para que possamos cada dia mais nos purificar do nosso pecado, da nossa carne, e nos aproximarmos diariamente do Senhor. Aquele homem, na realidade, ele estava fazendo uma distinção contrária. Ele estava apontando para os homens ímpios, para aqueles que vivem do seu próprio braço, a sua própria força, ou enganam-se vivendo assim, que estão à esquerda de Deus, e que Deus, pela sua misericórdia e pela sua bondade, os preserva, mas está reservando o seu destino final para a própria destruição. E nesse mundo eles já recebem a consequência do seu pecado, porque o salário do pecado é a morte. E aí, Salomão em Eclesiastes diz assim:
tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quando se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. E essa visão turva se dá muitas vezes porque os homens não consideram que as coisas que aparentemente estão desordenadas e por causa do pecado original, a responsabilidade é nossa, estão sob a direção e o governo de Deus. Faltou a esse homem compreensão, até que ele entrou no templo de Deus. Veja aqui o verso 17, que essa virada de entendimento que o salmista diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Vejam aqui que as verdades de Deus são comunicadas por meio de uma operação divina e graciosa da parte de Deus, por meio do seu Espírito Santo. E isso se dá pela palavra de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo diz a respeito de nós, a respeito da igreja de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 2, 13 a 16, disto falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós temos a mente de Cristo. Perceba, a pregação da palavra é essa que vai nos dar, vai abrir a nossa mente, vai fazer com que possamos ver esse mundo da forma correta. E o instrumento dessa ação na vida do homem é o Espírito Santo, que se faz presente e se faz poderoso por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus cumpre esse propósito de abrir os nossos olhos, de fazer com que tenhamos a mente de Cristo, que possamos olhar esse mundo e não desejar as coisas desse mundo, por mais que nos utilizemos dela. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 1, no verso 22 e 23, ele fala desse poder da palavra, quando diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. É essa palavra que faz com que possamos ver as coisas da maneira correta. E agora, nos versos seguintes, nós temos uma afirmação de fé. Dos versos 23 a 28, o salmista faz uma afirmação de fé a respeito daquilo que ele agora consegue ver pela fé, que ele consegue perceber quando ele entra no santuário de Deus e atina com o fim deles. E aí nós podemos dizer que quando os crentes são assaltados por provações e tentações inúmeras, por mais que se deixem levar por certo tempo por elas, eles saem mais fortalecidos. Foi isso que aconteceu aqui com esse homem, e essa afirmação de fé demonstra isso. Eles saem mais fortalecidos, reconhecendo não só o poder de Deus, mas a sua misericórdia em nossa loucura, em dar ouvidos à mentira do nosso coração enganoso. Mas esse fortalecimento diante de uma brutal possível queda, que poderia também ter levado outras pessoas, e ele reconhece isso, quando diz: eu fiquei calado, eu não proclamei isso, porque não queria causar confusão. E essas coisas só servem para nos fortalecer, até mesmo as nossas dúvidas, as nossas quedas,
nos fortalecem cada dia mais, porque é o Senhor quem nos sustenta e porque é promessa dEle que somos guardados por Ele para a vida eterna. É o que foi dito agora, na parte da manhã, sobre a perseverança dos santos. É Ele que nos sustenta. E apesar de perseverarmos, e essa doutrina fala que o crente permanece, ele persevera, nós entendemos que há um duplo aspecto aí, ou seja, a minha parte em perseverar e avançar, mas isso só acontece porque eu sou guardado por Deus, porque é Ele que me sustenta. E é isso que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, nos versos 3 a 5, vai dizer isso claramente, quando diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma vida de esperança, mediante a ressurreição de Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E perceba que agora, nessa confissão de fé, ele fala daquilo que é mais precioso, ou que deveria ser mais precioso para nós do que qualquer coisa, independente da situação de tribulação ou de disciplina que ele está passando aqui, porque é geralmente nessas situações que nós duvidamos daquele que é Senhor das nossas vidas. Ele diz: todavia estou sempre contigo. Perceba que o ponto convergente desse salmo é o verso 17. Por isso, agora vem a confissão de confiança e descanso do Senhor. E aqui nos deparamos com um poderoso reconhecimento do salmista da relação entre ele e Deus. O que existe de mais valioso, de mais poderoso, de mais glorioso na vida de um homem nesse mundo do que a sua comunhão com Deus? Saber que você é filho de Deus, saber que independente das situações Ele está ali, e por mais que você caia como uma criança sendo conduzida pelo Pai, Ele vai levantá-lo e pegá-lo pela mão. A despeito dos seus sentimentos em momentos de dúvida, permanece a verdade que Deus não o abandonaria jamais. Ser amparado pela mão direita constitui um vívido modo de expressar o auxílio de Deus que Ele nos proporciona constantemente como seus filhos. E nós devemos nos apegar a essa certeza, a essa marca da filiação de Deus. Quando o salmista no verso 13 do 14 diz assim: pois eu de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Ele está reconhecendo que Deus o estava disciplinando, que Deus sempre estava de olho nele, e quando ele caía ou fazia alguma coisa, ele ia lá e o corrigia. E essa é uma marca distintiva de um filho. Ele não percebe que o modo de Deus agir com ele mostrava a sua filiação, a sua comunhão com o Pai. Isso faz me lembrar de uma história que eu ouvi de um pai que adotou seu filho, e esse filho descobriu que foi adotado, e ele começou a agir de forma rebelde, esperando que o pai confirmasse a sua paternidade sobre ele, corrigindo como fazia com os outros filhos. Eu já percebi adolescentes que queriam ter uma vida
da forma como queriam fazer o que desse na sua cabeça, e os seus pais os freavam, e eles ficavam indignados, porque queriam fazer as coisas que os outros faziam, queriam andar da forma como os outros andavam, queriam chegar em casa na hora que quisesse, queriam fazer e viver como aquelas pessoas que não tinham Deus, e os seus pais diziam não. E esses jovens ficavam indignados, revoltados, até quando se deparava com um outro jovem, que diferente dele, fazia o que queria, chegava a hora que queria, era dono do seu nariz, e teve de escutar da própria boca daqueles que ele desejava ser igual, dizendo assim: poxa, seu pai ama você, porque meu pai não está nem aí para mim. Eu chego a hora que quero, saio a hora que quero, faço e aconteça. Ele nem me chama para dar satisfação. Aquele jovem reconhecia o descaso do pai para com ele e não se sentia amado. E muitas vezes o que estamos vendo aqui é esse salmista agir como esses jovens tolos, que não conseguem olhar mais à frente, não conseguem perceber a sua realidade, estão limitados à sua experiência, à sua imaturidade, e acham que o melhor para a sua vida é fazer aquilo que eles querem, na hora que querem, da maneira que querem. Mas por trás dessas pessoas existe um pai que é amoroso, que é cuidadoso e que preserva e que cuida, como Deus faz conosco. Veja o que Isaías 41, verso 10 e 13 vai dizer: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Verso 13: porque o Senhor teu Deus te toma pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Perceba que apesar do pecado dele, o Senhor não o abandonou. Thomas Goodwin, um pastor puritano, ele tinha uma pregação muito voltada para a questão do arrependimento, da confissão, da graça de Deus e da sua misericórdia. E ele disse certa vez, em alguns de seus sermões, que mesmo o nosso pecado não gera a ira de Deus sobre nós, que mesmo o nosso pecado gera a graça e a misericórdia de Deus por nós. E eu achei muito interessante, porque ele dá exemplo de um pai que tem um filho e tem uma doença terrível, e que ele odeia aquela doença que aquela criança tem, ele odeia a condição em que ela se encontra, mas ele ama o seu filho. Ele diz que Deus é assim com aqueles que são seus, aqueles que são filhos. Ele odeia o pecado e aquilo que é gerado a partir disso na vida daquele filho, mas que ele ama o seu filho. Apesar do pecado desse salmista, o Senhor não o abandona. Pelo contrário, ele diz: tu me guias com teu conselho, me recebe na glória. O salmista aqui agora começa no verso 24 a abandonar, a fazer as coisas do seu jeito e a pensar por meio de uma razão não destituída de fé, e se entrega a Deus pedindo para ser guiado pelo seu conselho e pela sua sabedoria. E é isso que nós devemos fazer quando não compreendemos as coisas
que ocorrem ao nosso redor. Porque nem tudo que acontece conosco nós conseguimos explicar. Mas uma coisa que nós não podemos duvidar é do amor, da misericórdia, da graça, da bondade de Deus sobre nós. Porque ela permanece, ela é constante, independente da circunstância desse mundo, uma vez que o reino de Deus nos é dado. Spurgeon, nesse conceito, ele vai dizer que os nossos erros são uma bênção, quando nos levam a essa situação. Ou seja, o que aconteceu aqui com o salmista vai acontecer com todo aquele que é santo, que é filho. Ele pode cair numa cilada como essa, por deixar de ver as coisas como deveria ver, com olhos espirituais, mas essa situação vai levá-lo para um caminho justo, para um caminho correto, porque ele vai cair em si. Quando nós já chegamos a Ele, nós somos com certeza guiados certamente por Ele. O que o salmista está afirmando nesse verso, o que ele afirma nesse verso é a diretriz na vida e a esperança de Deus após a morte. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Veja aqui no verso 17, ele fala do destino dos ímpios. Até que entrei no santuário e atinei com o fim deles, mas o nosso fim, o nosso destino é ser recebido na glória. E aqui nós estamos vendo claramente o pensamento de uma habitação celestial dos crentes, tão comum no Novo Testamento. E aí o Salmo atinge o seu final com uma nota triunfante na confiança em Deus. Quando ele diz assim: quem mais tenho eu no céu? Não há outro que eu não compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Com essas palavras, o salmista se afasta do resplendor que o fascinou para voltar-se ao verdadeiro ouro que era o seu real tesouro. Agora ele compreendia, ele sabia que o seu Deus era melhor do que toda a riqueza, saúde, honra e paz que ele tanto invejara no mundo. Se nós somos destituídos de bens, prazeres nesse mundo, nós devemos entender que temos um bem maior que é Cristo, a nossa completa satisfação. Porque muitas vezes nós colocamos o coração em determinadas coisas que são lícitas: filhos, casamento, uma boa profissão, um bom esposo, uma boa esposa. Mas quando essas coisas nos são tiradas, quando nós não temos essas coisas porque Deus assim não quer nos dar naquele momento, nós precisamos nos gloriar e nos satisfazer em Cristo, porque Ele é a nossa completa satisfação. Ele está dizendo assim para nós, quando essas coisas não nos são dadas: eu devo ser o bem maior na sua vida. Porque Ele, seu Deus, não era somente o melhor de tudo e todos na terra, mas também o mais excelente nos céus. Por isso o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 1, verso 21, ele vai dizer assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí nós vamos ver que sustentáculo nós temos além do Senhor. Mesmo quando as faculdades físicas e mentais do salmista falhavam, contudo Deus continua sendo sua força, fortaleza, que literalmente seria rocha. O salmista percebeu que os tesouros falham, porém existe uma bênção eterna na presença de Deus. E nós precisamos, queridos, nós temos necessidade de chegar a esse entendimento e de poder ter essa mesma disposição que nós estamos vendo aqui nesses servos do Senhor.
Porque nós precisamos perceber que o nosso bem maior é Cristo. Quando o nosso bem maior é Cristo, nós estaremos sempre e em toda e qualquer situação contentes. Como o apóstolo Paulo disse: tanto sei estar humilhado, honrado, já passei por tudo e por toda situação, tudo posso naquele que me fortalece. Quando o nosso coração está no Senhor, Ele é o nosso maior contentamento. E independente da circunstância, da situação em que você se encontre, você estará satisfeito diante de Deus. Isso demonstra da nossa parte o entendimento que a nossa realidade não se limita a esse mundo. Quando nós entendemos isso, e muitas vezes nós perdemos isso de vista, quando nós entendemos que a nossa existência não se limita a esse mundo, a nossa perspectiva das coisas começa a mudar completamente, e nós começamos a confiar no Senhor, independente das circunstâncias. Como o profeta Abacuque, que diante da calamidade que assola o seu povo por causa dos seus pecados, em sua oração ele confia na providente mão de Deus, sabendo que ele conduz o seu povo para a sua salvação. E o final do livro de Abacuque, nos versos 17 a 19, ele vai dizer assim: ainda que a figueira não floresça, e aqui você está no subjuntivo, né? O subjuntivo é uma possibilidade, mas ele está vivendo isso, ele está vendo isso, a terra está arrasada, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Perceba que a terra onde ele se encontra é a terra que mana leite e mel, e que foi devastada por causa do pecado do povo. Um juízo de Deus que ele não compreende, ele não aceita completamente, quando diz: Senhor, por que nós somos julgados por pessoas piores do que nós? E aí a gente vai perceber que o povo de Israel se fez mais odioso do que os ímpios. E ele diz assim: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Quando nós temos na nossa cabeça, no nosso entendimento, que aquilo que temos em mão é mais valioso daquilo que a gente perdeu, a gente não sente a perda do que se foi. Vou dar um exemplo. Eu tenho uns livros lá em casa, são uns livros básicos. Eu comprei esses livros que eram do Paulo Anglado, os 5, no decorrer da vida. Eu tenho uns 3 lá em casa. Eu já tive vários, porque eu pegava e emprestava e ele desaparecia, sumia. E às vezes eu fico muito assim, chateado, no bom sentido, né? Aborrecido quando eu tenho o livro, às vezes empresto, esqueço. Para quem emprestou, a pessoa esquece de me devolver. E aí quando eu estou precisando, fazendo, não sei quando eu vou pegar. Cadê? Como eu estava procurando essa semana do Peregrino comentado. Eu precisei dele, cadê ele? Aí aquela tristeza, aquela frustração, falei: puxa vida, vou ter que comprar outro, né? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque eu tinha vários livros desses, a Simone gostava de emprestar, e eu também. Eu sabia que se eu emprestasse, eu ia perder, porque eu ia esquecer, a pessoa ia esquecer também, ia acabar, né? Então eu comprei vários deles. E aí quando sumia um, eu nem me ligava, porque eu tinha os outros. Aí sumia o outro, não ligava, porque tinha os outros, achava às vezes até bom, porque outras pessoas estão sendo identificadas. Mas eu tinha vários deles. Hoje eu só tenho 2 ou 3, eu estou guardando. Por
que eu estou dando esse exemplo? Porque quando nós estamos nesse mundo e perdemos as coisas desse mundo, e quando nós nos esperamos, nós não estamos naquela expectativa, eu tenho algo melhor, eu tenho uma outra coisa que vai substituir e que é superior a essa. Isso não vai me fazer entristecer, isso não vai criar em mim um desânimo. É lógico, eu fico triste, eu perdi aquilo que eu gostava, mas eu tenho algo melhor. O meu sofrimento é compensado, a dificuldade que eu tenho é compensada, porque eu sei que eu tenho um substituto, eu sei que eu tenho algo mais excelente. Quando nós olhamos para esse mundo e vemos as coisas que perdemos ou que não temos e nos desesperamos, é porque nós não temos esperança de coisa melhor. É porque o nosso coração não está totalmente no Senhor. É porque nós estamos nos afastando dele. E por que isso? Porque o justo vive por fé na palavra de Deus e não pelo que ele vê, pois o que ele vê é temporal, mas vivemos pela fé nas coisas que são eternas. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, ele vai dizer assim, nessa mesma perspectiva, 2 Coríntios, eu quero ler a partir do verso, acho que é 16, quando ele diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, o físico exterior esteja sofrendo, morrendo, tendo limitações, doenças, o homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. E ele está comparando as dificuldades nesse mundo por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, por causa das escolhas que fazemos, os sofrimentos, as dificuldades que fazemos por causa do Evangelho. Nada disso supera o peso da glória que iremos receber das mãos de Cristo. E aí por isso ele diz: não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Os ímpios dizem assim: isso aí é para amenizar o sofrimento dessas pessoas nesse mundo, é enganoso. Mas nós sabemos que não. E Cristo, com a sua morte e ressurreição, mostrou que não é enganoso. A história da palavra de Deus, a história da Escritura mostra que esse sentimento, que essa perspectiva, ela não é enganosa, mas é a certeza que nós temos em Deus, naquele que não pode mentir, que a nós prometeu. E aí o salmista encerra dizendo: os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. O salmista aqui está dizendo que os incrédulos e descrentes vivem longe de Deus, e a sua contínua descrença os mantém nessa mesma posição. E aqui a Escritura nos chama atenção, porque precisamos estar perto de Deus para viver, pois estar longe dele pelas obras mais é sinônimo de morte. E é tão somente pelo sangue de Cristo que aqueles que estão longe são trazidos para perto. Quando Paulo fala dos crentes em Éfeso, lá no capítulo 2, verso 13, que ele diz: mas agora em Cristo vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. Ele usa aqui no verso 27 a expressão infiéis, e essa expressão é um termo técnico para prostituta. Mas aqui ele é usado nesse salmo e em outras partes da Escritura para descrever
a separação de Deus e dos seus padrões. Deus é um Deus ciumento e Ele requer de nós castidade espiritual. Todos os pecados contra Deus têm o mesmo fundamento, como nós já falamos hoje de manhã aqui: arrogância e orgulho. E esse homem foi tocado por essas coisas, e essas coisas trazem castigos medonhos. Os pagãos, por estarem longe de Deus, perecem no devido tempo, mas aqueles que confessam que são o povo do Senhor e agem de forma infiel ao que professam, também ficarão sob condenação divina e serão esmagados pela ira de Deus. É isso que ele quer dizer aqui: os que são infiéis para contigo. O contraste final do Salmo está nesse último versículo. O salmista volta ao tema inicial e reafirma em termos pessoais quão poderoso é descansar na misericórdia salvífica de Deus. Se ele tivesse assim agido no princípio, ele não teria submergido nessa aflição, e ele escapa desse dilema de ser enredado por essas mentiras quando ele se aproxima de Deus. Perceba, o salmista estava se distanciando do Senhor, apesar de supostamente perto. E aí nós podemos perceber quantos perigos nós corremos quando nos afastamos do pastor de nossa alma. Se o salmista tivesse permanecido dessa forma, ele não teria caído assim. E isso é uma lição para nós, queridos. Se nós permanecermos próximos do Senhor, jamais cairemos nesse mesmo mal. É a falta da proximidade com o Senhor, da comunhão com Ele, do envolvimento com Ele, que faz com que estejamos afeitos e expostos a perigos que existem dentro do nosso coração. E ele termina dizendo: quanto a mim, bom estar junto a Deus, no Senhor Deus, põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. O salmista encontra o seu refúgio perene, muitíssimo valioso, e por isso ele deseja contar aos outros tudo que Deus fez com ele. E esse verso nos mostra que aquele que crê entenderá e também poderá ensinar a outros. Perceba aqui que o salmista, inicialmente, ele hesita em expressar as suas más conjecturas e suposições, mas agora ele não foi tímido em proclamar esse bom assunto. Spurgeon vai dizer que os caminhos de Deus são mais admirados quanto mais forem conhecidos, e ele agora proclama esse caminho. E nós podemos entender, queridos, que quem está pronto para crer na bondade de Deus sempre terá nova vontade para crer. E quem está disposto a declarar as obras de Deus nunca ficará calado por falta de maravilhas a declarar. Eu gostaria de terminar, queridos, essa exposição dizendo o seguinte: jamais podemos deixar que os nossos olhos fiquem fascinados por esse mundo, ou que as bênçãos de Deus nos deixem apegados a essa nossa existência. Devemos nos lembrar da mulher de Ló, que, fascinada pelas coisas desse mundo, lamentou a sua salvação, voltando os olhos para aquilo que era perecível e fugaz, e por isso ela se perdeu.
Queridos, essa mensagem que o salmista, que o Espírito Santo nos dá por meio do santo profeta, é um ensino para nós. Todas as vezes, querido, que você for tentado dessa forma, leia esse salmo, lembre-se do que a palavra de Deus está dizendo. Nós não podemos ficar embrutecidos pelas coisas que esse mundo nos oferece, porque elas nos são dadas por Deus, e que se não as temos, se não as possuímos, em determinado momento, se estamos passando por uma aflição constante, por uma tribulação constante, creia, isso não será para toda a vida. Aquele que é pai irá dar o descanso e o devido alento, e entenda que você está sendo testada por Deus, que o Senhor está trabalhando no seu coração para tirar aquilo que é mais importante para você e que muitas vezes está acima de Deus, e para colocar Deus no centro. E que nós possamos chegar a esse nível do profeta e de muitos outros irmãos em Cristo, que a Escritura nos diz, que entenderam que o maior bem, que a coisa mais valiosa, mais preciosa em suas vidas, eles têm, que é Cristo. E isso deve ser suficiente para eles nesse mundo, principalmente quando determinadas coisas nos são negadas por aquele que é o nosso Pai, que é o nosso Deus, e que está preservando a nossa alma. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela Tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor Deus, a exemplo do salmista, Senhor Deus, fazer com que possamos atentar para essas coisas e que possamos nos satisfazer unicamente no Senhor. Porque tudo aquilo que esse mundo criado por Deus e dado por Deus pode nos oferecer, ó Pai, não tem, Senhor Deus, em si mesmo, Pai, nenhuma glória, nenhum prazer supremo, se não for, ó Pai, permeado pela nossa comunhão com o Senhor, pelo nosso entendimento. Nós não podemos aproveitar, ó Pai, aquilo que nesse mundo de pecado o Senhor colocou à nossa disposição, se o nosso coração não estiver unicamente no Senhor. Jamais vamos poder aproveitar essas coisas, mesmo que as tenhamos. Senhor, que o Senhor esteja nos dando esse sentimento, Pai, porque temos tudo. Somos filhos, ó Senhor, do Rei, temos o Seu reino, esse reino nos foi dado, Senhor Deus, e que se nesse mundo tivermos que perder algumas coisas, que estejamos ansiando e glorificando o nome do Senhor, para que naquele dia sejamos recebidos, ó Pai, e recebamos da mão do Pai a coroa de glória. Que o Senhor esteja, Pai, sustentando, ó Pai, teu povo, suprindo as nossas necessidades, ó Pai, nos dando alegria no Senhor, para que possamos viver nesse mundo mau, na perspectiva do reino eterno. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos